Seja muito bem-vindo ao HNT TV, o podcast do site Hipernotícias aqui de Cuiabá, Mato Grosso, no centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui em nossos estúdios o prefeito de Lucas do Rio Verde, uma das cidades referências do estado e do Brasil, Miguel Vaz, para falar conosco um pouco da sua gestão e de um grande evento que acontece lá nos próximos dias. Miguel, grato a você pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Hipernotícias. Obrigado, Kleber, pela oportunidade de estar aqui no Hipernotícias. Para mim é uma satisfação poder estar aqui e falar um pouco de Lucas do Rio Verde, esse município que não para de crescer aqui no centro-norte de Mato Grosso. Muito bem, antes da gente falar mais do município, tem um evento, né, o Show Safra, que já virou uma referência desses eventos comerciais do setor agrícola do Brasil, que acontece lá em Lucas do Rio Verde. A prefeitura é promotora ou parceira desse Show Safra? Fala um pouquinho do evento para a gente. O Show Safra é um dos maiores eventos de difusão ou de inovação tecnológica para o agronegócio ou do agronegócio a nível nacional. Acontece em Lucas do Rio Verde todos os anos, né? Chama-se Show Safra Mato Grosso. Então, nesse ano, Show Safra Mato Grosso 2026. E ele é realizado pela Fundação de Pesquisa, Fundação Rio Verde de Pesquisa, que trabalha desde a sua criação com pesquisa para o agronegócio. E se tornou essa referência toda. O município, qual é a participação do poder público, do poder executivo? É uma participação institucional, tão somente institucional. É claro que o município vai ter lá, né, o Poder Executivo stand, né, que vai receber as autoridades. Nós temos lá em parceria também, não pode deixar de falar, em parceria, nós temos parceria com a Fundação, onde desenvolve pesquisas para a agricultura familiar. Nós temos lá um espaço dedicado, chama-se Agro 360. Nós temos lá experimentos interessantes para a agricultura familiar, como, por exemplo, produção de café para a agricultura familiar, vários materiais de café lá sendo experimentados lá, já com produção bem interessante, e outras culturas também. Então, tem o espaço que é a inovação do agronegócio, mas o município tem essa participação direta. Tem também uma outra participação esse ano com exclusividade, a partir desse ano, que é o Show Safra Educação, onde a educação vai estar presente lá no evento de inovação tecnológica para o agro, mas não tem como deixar a educação de lado, né? Inovação, ele precisa ser mostrado para a educação, seja para os alunos, para os professores, para os diretores, para os profissionais da educação. E, ao mesmo tempo, o Show Safra chamar a educação para dentro. Por quê? Porque o público da educação precisa enxergar as oportunidades que o agro oferece para o mercado de trabalho, para o futuro do estado de Mato Grosso, porque a nossa base da economia é a agricultura e a agroindústria através da transformação, que é a que transforma essa grande produção em produtos de valor agregado, né? Então, é muito importante esse chamamento da educação para dentro do Show Safra. Então, são duas formas diretas que o município participa, além da parte institucional, como falei. E o evento, Miguel, assim, ele chama Show Safra, mas não é um evento de festa, né? É um evento de exposição de produtos, de inovação, de comércio também, de equipamentos, de máquinas, é isso? Sem dúvida. Veja, o Show Safra, ele é tudo que tiver sendo inovado e aí apresenta-se lá no Show Safra. Por exemplo, a soja, nós temos hoje mais de 200 variedades de soja, né, cultivares. E a pesquisa não para, né? Uma variedade de soja, ela demora quase 10 anos para ser, desde o início, né, até o final, até ir para campo, é quase 10 anos de pesquisa. Então, tem muitas empresas, né, que desenvolvem pesquisas e usam esse espaço da fundação, que é a área, né, onde colocam esses materiais para serem experimentados e irem a campo na sequência. E é só sementes? Não. Sementes de soja, sementes de milho, algodão, outros, feijões, sorgo, etc. Tudo aquilo que é produzido no estado de Mato Grosso é testado lá na fundação. E o que mais? Toda a inovação da parte das máquinas e equipamentos, não é?
que são aplicados no agronegócio, né? Lá tem, por exemplo, ano passado tivemos lá uma aeronave não tripulada, né, substituindo os drones da aplicação aérea. Então, tudo isso é inovação. Então, tudo aquilo que é inovado dentro do agro, no contexto geral, inclusive para a indústria, né, um bioinsumo, por exemplo, né, tem lá uma inovação de um bioinsumo novo que pode ser aplicado na agricultura, está lá. E outras tantas, as máquinas, os equipamentos novos que têm a inovação tecnológica, vão ser apresentados naquele momento, nesses 5 dias lá. Obviamente que não é só apresentação, lá acontece um volume muito grande de negócio, tanto é que é uma feira que tem volumes de negócio representativos, chegar na ordem de 10 bilhões de reais em um ano. Claro que nós vivemos um momento diferente nesse ano, né, um momento de extrema, digamos assim, de baixa rentabilidade ou quase sem rentabilidade o agronegócio pelo 3º ano consecutivo, e vai, claro, refletir no volume de negócios do Show Safra, mas não é só negócio. Ele também não é um evento de festas, como você me perguntou, porque ele abre às 8 horas da manhã e encerra às 18 horas. Não tem participação, não tem nada festivo lá, né? Tem palestras, tem apresentações, tem refeição lá dentro, ao meio-dia, para as pessoas que estão lá, mas não tem bebida alcoólica, é um evento exclusivamente de negócios e a apresentação de novas tecnologias para o setor do agro. Quando fala assim, você falou um tema importante de aproximar a educação, os jovens, porque enxergar o agronegócio como uma oportunidade de trabalho, de carreira, né? Você deu um exemplo do drone, eu ia dar do drone, porque hoje eu já vejo assim, muitas ofertas de emprego para operadores de drone, não só para pulverização, mas para uma infinidade de outras aplicações. Um motorista, um operador de máquina, né, que hoje paga assim, salários muito bons, né, até melhores do que os que se pagam na cidade. E o que mais que tem de oferta de trabalho para essas pessoas que às vezes não conhecem muito o agronegócio poderem se interessar, Miguel? Perfeito. Eu sempre falo que o agronegócio ele é um mar de oportunidades, é um leque de oportunidades, né? Então, o aluno, o professor, o diretor, o público da educação, os profissionais da educação, sendo chamados para dentro para conhecer, ele começa a ver quantas possibilidades e quantas oportunidades tem. Vamos imaginar um engenheiro agrícola, né, com mais um engenheiro voltado para a tecnologia, podem criarem juntos um equipamento novo que pode ser aplicado no agro. Então, quando o aluno fala, mas olha que desenvolvimento bacana que é esse aqui, né? Será que eu não poderia ser um engenheiro agrícola, um engenheiro ambiental, né? Um engenheiro industrial? Né? Então, como pode ser o operador desse drone, o equipamento, o operador do avião não tripulado para aplicação aérea. Então, essas inovações vão exigindo, obviamente, também profissionais estudiosos do assunto para poder aproveitar essas oportunidades, porque senão, do contrário acontece, vai lá, expõe para quem? Para os produtores e o público que pode aproveitar, que é a educação, os alunos, os jovens, que podem visualizar ali oportunidades, eles não conhecem, eles ficam distantes dessa realidade. Então, por isso, dessa aproximação. Então, é muito mais do que um negócio. É um evento que mexe, né, com a visão de futuro e com a economia do estado de Mato Grosso, porque podem nascer ali ideias novas para transformar um produto da agricultura, por exemplo, num outro processo, através de um outro processo, produzir uma escala nova de alimentos, por exemplo. Vamos citar exemplo aí, nós temos aí, dentro do próprio processamento de milho, nós temos a oportunidade de processar o milho e de produzir aminoácidos, né? Que são potencializadores de proteínas ou coisas assim parecidas, que podem ser desenvolvidas, mas os alunos, eles precisam enxergar as oportunidades que o agro pode oferecer. E o agro não é só uma fazenda e uma colheitadeira e trator, é muito mais do que isso, né? É a indústria da transformação, é a produção de etanol, produção de biodiesel, produção de proteína animal, enfim, uma gama de oportunidades que tem.
A pessoa falou um mar de oportunidades. É um mar achei de isso oportunidades. bem legal. O evento acontece lá em Lucas de 23 a 27 de março. Em outros anos, eu tenho notícia de que isso é um impacto, o evento representa um impacto muito forte na cidade de Lucas do Rio Verde. Setor de hotelaria, setor de alimentação, setor de entretenimento, de transporte, assim, não tem vaga de hotel lá já um mês antes O que significa economicamente para o município de Lucas do Rio Verde sediar um evento desse tamanho, Miguel? Com certeza, né? Ele tem o efeito positivo no setor gastronômico, no setor de hotelaria, não é? E principalmente no setor de serviços, porque 30 dias antes já começam as montagens das estandes, o preparo, né, as empresas chegando, então 30 dias você tem já essa, digamos assim, esse número grande de pessoas, de profissionais de fora, chegando né? à cidade e buscando a mão de obra que tem ali disponível, temporariamente, ainda que seja, para ajudar, para contribuir nessa montagem, seja de equipamentos, seja de estandes e assim por diante. Então, isso traz resultados diretos em vários setores. O setor de serviço é um deles, bem demandado, né? Não vai trazer um prestador de serviço lá de São Paulo para vir ali montar. O que tiver de mão de obra auxiliar ou coisa assim parecida, ou alguma área técnica disponível ali, vai atender isso. Então, economicamente, para o município, são 60 dias ou mais de benefícios em relação à parte econômica, né, a demanda por mão de obra e serviços do município. Você consegue traduzir isso em números? Você tem um estudo disso? Aumenta 5, 10, 1% na arrecadação de ISS, né, que é o impacto maior? É um impacto maior, sim. Eu não tenho o número exato, né, do impacto que dá no INSS, mas eu vou dizer para você assim, ó, a demanda de mão de obra deve chegar a talvez 1.000 pessoas demandadas na cidade, né, que de alguma forma são prestadores de serviço autônomos, que naquele momento eles dedicam o tempo para o Show Safra, porque é muito demandado. Instalações, eletricistas, técnicos em ar-condicionado, tudo isso é mão de obra local. Então o número é muito interessante. Acaba que também é um evento que mobiliza, além de investidores, produtores rurais, também toda a classe política, né? Sem dúvida. Governadores, senadores, ministros, transforma Lucas do Rio Verde na capital nacional do agronegócio nesses 4, 5 dias, né? Não dá um ciúme com um sorriso ali que tem o título, mas olha, não tem nenhum evento desse tamanho, né? O Show Safra, que hoje, né, na proporção que chegou, ele há 2 anos, ele mudou o nome, passou a ser Show Safra Mato Grosso, pela expressão que ele tem no estado. Então, isso quer dizer que no estado de Mato Grosso não tem nenhum evento dessa natureza que seja tão grandioso quanto o Show Safra Mato Grosso em Lucas do Rio Verde. E pode falar isso pelos números, pelas participações, não é? Hoje tem uma infraestrutura muito boa, porque ela tem como base a pesquisa no próprio espaço. São 200 hectares de área destinados à pesquisa em campo, por várias empresas parceiras há muitos anos. Hoje, o Show Safra tem um aeroporto para aeronaves executivas até médio porte, dentro do Show Safra, dentro da área da Fundação Rio Verde. Ou seja, o executivo, o empresário que vem de fora ou de outro país, ele pode pousar a aeronave lá dentro, que em 2 minutos ele já está dentro do parque. Então isso, digamos assim, facilita muito a visita de grandes empresários, que às vezes a logística, para eu estar lá, eu vou entrar numa fila enorme, eu vou ficar não sei quantas horas lá, então isso tudo é atrativo, né? É um facilitador que acaba atraindo grandes investidores, presidente de grandes grupos, de instituições financeiras, privadas e públicas. E isso é bom porque ali é o momento do município apresentar as potencialidades. Lucas do Rio Verde apresentar o que tem de melhor para que possa continuar sendo um município atrativo para empreendimentos, para investimentos. E é isso que faz o município crescer. Não só crescer, né? Crescer e se desenvolver. Então, trazer junto as oportunidades para que as pessoas possam também melhorar a qualidade de vida. Então, é crescer com qualidade de vida. O senhor está falando, então, eu acho que com isso a gente tem um gancho aqui para falar um pouco do município de Lucas do Rio Verde, né? Que o Show Safra é uma oportunidade para o município mostrar o que tem de melhor. Então, eu pergunto ao senhor, o que Lucas do Rio Verde tem de melhor?
Olha, tem bastante coisas que eu considero boas em Lucas do Rio Verde, né? Felizmente, continuamos sendo uma boa referência para o estado de Mato Grosso e Brasil afora, né? Lucas do Rio Verde é bem visto, né? Bem referenciado em vários lugares do Brasil. E o que acontece lá? Acontece que é uma das cidades que mais cresce no Brasil, né? Nos últimos 22 anos, o município cresceu 333,8%. A cidade que mais cresceu em Mato Grosso e uma das que mais cresceu no centro-oeste do Brasil. Uhum. Em 30 anos, o município tem 38 anos, em 30 anos o município cresceu 1.152%. Então, Uau. tá bom, mas e aí cresceu, e aí? O que acontece? Não, cresceu e se desenvolveu, porque o município tem indicadores bons, né? Mantém indicadores bons em todas as áreas da administração pública. Cito um exemplo. Em 2025, ano passado todo, o município de Lucas do Rio Verde foi o terceiro no estado de Mato Grosso que mais gerou emprego, com saldo positivo pelo CAGED, dado oficial, de 1.767 empregos de saldo positivo, ou seja, empregou mais do que demitiu, né? Então, isso, terceiro de Mato Grosso só perdeu para a capital, Cuiabá, e para a Várzea Grande. Mas veja, tem mais 7, 8 cidades maiores em população do que o município de Lucas do Rio Verde. O Lucas hoje é o 8º maior ou 7º? O município hoje está em décimo, porque você tem aí municípios como Rondonópolis, tirando, né, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Barra do Garças, Cáceres. Não, acho que vocês já são maior do talvez que Barra do Garças, mas Cáceres menor. Enfim, eu acho que... Está entre os 10, né? Entre os 10, mas mais para o lado do décimo do que para menos. E é o município terceiro que gera empregos, então tem algum diferencial lá. Então, o município continua, para você ter um outro número, indicador que reflete nisso, né? Nós, quando eu assumi como prefeito em 2021, nós tínhamos 6.337 empresas. Hoje, o último dado nosso, são mais de 14.600 empresas. Mais que dobrou. É isso. Em quantos anos? Em 5 anos. Então, isso reflete o quê? A geração de empregos. Agora, adianta ter crescimento de população, ter empregos, mas a renda é baixa? Bom, então nós temos que aplicar lá o quê? O sistema S, que é a capacitação de mão de obra. Então, nós tínhamos o Senai e o Senar. Hoje nós temos o Senai, o Senar, o Senat, que é do transporte, e o Senac, que é do comércio. Todos lá prontos, além do CCTS, né, que é do governo do estado e tal. Então, temos a estrutura toda para capacitar mão de obra. E o FMT? Agora, sim, o FMT já consolidado, né, o campus da UFMT, um dos únicos que foram criados, que foi criado no Brasil, né, nesse ano, ano passado, trabalhado isso e consolidado esse ano 2025. E agora já temos lá, então, a diretora do campus da UFMT em Lucas do Rio Verde, e as aulas iniciarão no início do segundo semestre desse ano, com 4 cursos importantes. Entre eles, destaco Engenharia de Software e Inteligência Artificial, ou seja, já cria essa visão de futuro, né, de uma cidade tecnológica, e é isso que nós buscamos, que através da tecnologia nós vamos agregar mais valor, né, somado isso com mais infraestrutura, como a duplicação da BR-163 e futuramente ferrovia no município. Então, a visão de futuro caminhando bem, olhando para frente, fazendo o que precisa ser feito hoje. Mas é preciso crescer com qualidade. Então, isso é o que tem de bom e um ambiente bom para investir. Então, a gente procura, né, voltando, o que atrai o município, né? Procura dar total atenção aos empreendedores que chegam ao município. Recebemos inúmeras empresas, né, inclusive de fora do país, com intenção de investir na região e sempre visitam Lucas do Rio Verde, e nós sempre mostramos quais são as potencialidades do município e principalmente a vocação de ser um grande entroncamento ferroviário do Brasil. Então, qualquer projeto ferroviário hoje passa por Lucas do Rio Verde. Note que tem 3 ou 4 projetos que acabam passando por Lucas do Rio Verde. Tem essa que já está aqui vindo de São Paulo para cá, Rondonópolis. Perfeito, né? Que é a Rumo. Tem essa leste-oeste que vem de... Que é a FICO. E a norte-sul. A Ferrogrão, né? Ferrogrão. Isso, saindo para o Arco Norte. Isso. E mais recentemente, Kleber, né, a continuação da FICO
né, seguindo de Lucas Rio Verde até o Peru, né, onde é esse estudo já assinado, esse estudo do governo brasileiro com o governo chinês para dar continuidade e chegar ao Pacífico dessa região, passando por Lucas do Rio Verde. Então, não foi o prefeito que criou isso, foi o município de Lucas do Rio Verde, que está muito bem posicionado geograficamente, que levou a ter 4 projetos, com possibilidade de 4 projetos de ferrovia. Então, é a cidade das ferrovias. Quando a gente fala em essas cidades, eu estou falando até de uma experiência minha. Quando eu não conhecia bem, e eu conheço já, isso faz tempo, né? Quando eu falava do Nortão, eu imaginava só lavouras de soja. Mas o agronegócio hoje em Lucas do Rio Verde, ele está presente muito além dos grãos, né? Tem já muitos frigoríficos, Perfeito. Tem indústria de etanol, Perfeito. de ração, frigorífico de aves, de porco, né? O que é hoje? Como é que está essa diversificação da economia ali na região de Lucas e Sorriso? Uhum. Esse movimento da transformação, ele começou lá meados dos anos 90, quando começou o plantio de milho, né, como opção de segunda safra, porque só plantar soja, monocultura, não pagava mais a conta, e aí a crise vinha e poderia, digamos assim, reduzir a taxa de crescimento, né, ou trazer grandes dificuldades, e eu acompanhei isso, estou lá há 38 anos. Então buscou-se alternativa de segunda safra. Como o milho, a pesquisa já avançou e ele começou a ganhar escala, obviamente que tínhamos que criar outra alternativa, que era consumir, era transformar o milho, né, que tinha um valor agregado muito baixo, e transformar ele em proteína animal, agregando valor. Então começou lá por 2006, 2007, Vocês falavam 2008. de segundo ciclo, era isso? Segundo ciclo. Aí começou a transformação do milho na produção de carnes. Primeiro, suínos, depois aves, né, na sequência. Criação de suínos, depois já a industrialização de carne de suínos e de aves, lá em 2007, 2008. E aí já nasceu junto a indústria do processamento de soja, tirando da soja farelo, que vai compor a ração para esses animais, e tirando óleo para fazer biodiesel, que era a indústria do biocombustível, iniciando lá também no início de 2002, 2003, onde nasceu o programa, né? Então começou a agregar valor. Na sequência, o milho ganhando muita escala, né? E a escala realmente é enorme, porque hoje o estado produz em torno de 50 ou um pouco mais de 50 milhões de toneladas de milho e ele consegue processar 18 milhões só. Isso porque ali em 2012 começou a nascer os estudos do primeiro projeto de etanol que, por coincidência, né, por esforço, acabou acontecendo no município de Lucas do Rio Verde, a primeira fábrica, indústria de processamento de milho para a produção de etanol, não é? Que tem no município hoje. Então, começou a agregar mais valor ainda ao milho. Então, isso, né, deu outro impulso no município para continuar crescendo. E tem mais para acontecer? Tem muito mais para acontecer. Tem outras indústrias, né, como o próprio milho hoje pode transformar, processar milho e produzir aminoácidos. Esses aminoácidos, eles potencializam as rações, os alimentos da cadeia alimentar animal, né, e humana também. Então é já algo mais fino do milho que também pode ser produzido. Inclusive recebemos 2 empresas estrangeiras de outros países com a intenção de investir na indústria de aminoácidos. Então são as potencialidades que o Estado tem. É preciso saber trabalhar isso e atrair esses investimentos. Está chegando também a indústria bovina, né, de carne bovina lá em Lucas? Sim, com o processamento do milho e a indústria de etanol, gera os DDGs, né, que são bem conhecidos, que é o subproduto do etanol de milho, e isso é um alimento extraordinário para a cadeia alimentar da bovinocultura, especialmente. De confinamento. De confinamento, de grande escala isso. E aí a qualidade da carne no estado melhora também por conta disso. Então veja como, né, o próprio, digamos assim, as oportunidades orgânicas dentro do próprio setor do agronegócio, elas aparecem e agregam muito valor. Então, ainda tem muita coisa para ser estudada e desenvolvida, né, dentro dessa economia do agronegócio e da cadeia do agronegócio. Miguel, em novembro e dezembro, a empresa Trek em Pesquisas, que pertence ao Grupo Hipernotícias, fez uma rodada de pesquisas
em 8 dos 10 maiores municípios de Mato Grosso, incluindo Lucas do Rio Verde. Por isso que eu estava com esse número de oitavo, me parece que era o oitavo. E, entre todos eles, o senhor ficou com a melhor avaliação. Até o Hipernotícia rasgou uma manchete que o prefeito de Lucas é o melhor prefeito de Mato Grosso. E é uma referência de Lucas, assim, é uma cidade modelo para Mato Grosso, para outros estados, geralmente citada, bem resolvida urbanisticamente, com asfalto, com energia elétrica, com água encanada, com geração de emprego, com escolas que se tornaram o padrão das escolas de Mato Grosso, que o governo do estado adotou, com saúde funcionando, é um dos poucos municípios onde um dos serviços mais bem avaliados é saúde, né? É diferente de Cuiabá, de Vargas Grande, e a maioria dos outros lugares. Qual que é o segredo? Minha pergunta é essa. Qual que é o segredo para conseguir manter a cidade tão bem organizada, sendo referência e tendo uma avaliação tão alta? E vou aproveitar fazendo uma provocação. É porque é um município rico? Olha, o município de Lucas do Rio Verde está muito longe de ser o município, como as pessoas costumam dizer, o município é rico. Claro que o município dispõe de uma, digamos assim, de uma infraestrutura urbana boa, o planejamento, né, a sequência de um planejamento, nós estamos passando por uma revisão hoje no plano diretor, pensando a cidade nos próximos 30, 40, talvez 50 anos, nós estamos com a duplicação da rodovia quase chegando lá, e com a previsão da chegada da ferrovia em breve, lá 2030, 2000 alguma coisa assim, o contrato é para 28, temos que repensar ou revisar o plano diretor para dar um encaminhamento para que essa logística nós sejamos ali, né, uma grande referência em logística, inteligência em logística, né? Então, de que forma que vamos integrar ferrovia com rodovia, né, com a indústria, mais que uma ferrovia no futuro, e como é que a gente vai trabalhar tudo isso aí para que isso seja competitivo e possa atrair novas indústrias. Não tem milagre, né, Kleber? Para você trabalhar e fazer uma gestão como foi apontado pelo Hipernotícia, que eu, de fato, assim, me surpreendi, não é? Porque a gente trabalha, a gente sabe que tem muitos prefeitos também que trabalham, tem tantos outros municípios, e a gente sempre trabalha pensando, eu preciso fazer mais. E quando eu olho para a cidade hoje, eu acho que tem muita coisa para fazer, e isso e muitas coisas me deixam inconformados, porque eu sinto que não dá tempo de fazer tudo que eu gostaria de fazer. E eu acho que vai ser assim a vida toda. Mas tem um detalhe, né? Eu trabalho muito com indicadores. Eu sou de perfil, o meu cérebro ele tem bastante números, né? Uhum. Pode ver que eu falei em números agora há pouco para você. Então, eu olho para todos os indicadores. Quando você tem dados, você tem condição de tomar a decisão mais assertiva, mais correta. Então, quando faz a leitura, né, e também a pesquisa. Pesquisa é uma ferramenta extraordinária para a gestão, porque quando eu faço uma pesquisa de avaliação dos serviços públicos, o prefeito tem na mesa um mapa de onde estão as principais demandas. E quando tem as principais demandas, pela pesquisa, você pode direcionar a política pública para aquela área. Cito um exemplo. Quando eu assumi o governo, uma das maiores reclamações era o valor do aluguel, o custo de vida e o valor do aluguel. Eu assumi o compromisso de investir em programas habitacionais. Então, tinha lá um déficit de mais de 6.000 unidades habitacionais, e hoje agora esse ano de 2025, nós já vamos passar de 4.500 entregues. E pretendo continuar, né? Temos aí já visualizando um novo projeto já habitacional para o município. Então, vai de encontro com as demandas, né? Entre outras, né? Então, vou buscar o dado da educação e vou trabalhar lá minuciosamente na área da educação. Então, se eu tenho muitas pessoas vindo para a cidade e tem uma boa geração de emprego, então eu tenho que preparar a cidade para qualificar ou capacitar mão de obra. Então, é com dados que você consegue alcançar os seus objetivos. É claro que um bom relacionamento com o governo do estado e o governo federal também é importante. Uhum. Né? Inclusive acima das ideologias, né? Acima das ideologias. Eu posso não concordar, né? Que é o meu caso, né? Meu viés ideológico político é um viés de direita. E aí, eu não vou olhar para a pessoa que pensa diferente? Não, eu vou olhar e vou conversar com essa pessoa, não tem problema. Eu estive e participo de várias demandas dentro do governo federal, chego lá, vou bater na porta do ministro,
do governo federal para obter recursos para o município. Agora há pouco o município foi contemplado dentro do PAC 2, que é saneamento, né? E que tem uma linha lá disponível já aprovada para universalizar esgotamento sanitário no município. Isso é hiper importante. Que a empresa, no caso de Lucas, é uma empresa pública, né? É bom que se ressalte isso. Isso aí, é uma autarquia municipal. E aí eu não vou acessar o recurso federal porque o governo, eu sou contra o governo? Não, o recurso é federal e o município pode e deve buscar esse recurso. Então é dessa forma que a gente vai trabalhando, né? Mas, de fato, me surpreendeu, né, de ser aí apontado na pesquisa como um prefeito com boa nota, me deixa muito contente e, ao mesmo tempo... Boa não, excelente nota, né? Estava próximo de 80% aprovação, salvo engano. Só que é bom de número... 83 saiu. 83, olha aí. Tem uma vírgula depois de 83, mas eu não sei exatamente qual 83 e uns quebrados, né? Para você ter uma ideia, o prefeito de Cuiabá, sem querer fazer nenhum tipo de confronto, estava com menos de 55, né? E o segundo, eu me lembro bem, o segundo mais bem avaliado era o de Rondonópolis. Perfeito, eu lembro que era disso. O Cláudio Ferreira, que é uma cidade também com uma boa infraestrutura, já bem resolvida. Aliás, esses dias eu debatendo com um vereador, entrevistando, na verdade, um vereador de Cuiabá, que é líder do prefeito, e a gente entrou na discussão de buracos, né? E eu perguntei a ele, que ele trabalhou bem isso na campanha do ano passado. Perguntei a ele se ele já tinha resolvido os problemas dos buracos em Cuiabá e como é que estava, e ele deu uma patinada, que, né, o professor já sabe quantos são, ele deu... Eu falei, olha, eu estou insistindo isso com o senhor, porque me parece que é básico manter as ruas da cidade bem conservadas. Eu citei a ele, se o senhor vai em Rondonópolis, em Nova Mutum, em Lucas do Rio Verde, em Sinop, você não vê buraco. Se aparecer lá 10% dos buracos que tem em Cuiabá, os prefeitos sofrem impeachment. Né? E é bem isso, né, Miguel? Existe buraco. E aí ele falou assim, não, outro dia eu vi na rede social um vídeo, alguém postou que tinha 15 buracos em Lucas do Rio Verde. Eu falei, olha, eu estou duvidando disso, então eu vou aproveitar e perguntar ao senhor, tem 15 buracos nas ruas de Lucas do Rio Verde? Olha, tem buraco sim, no período mais intenso de chuvas abre buraco, porque a maioria das pavimentações ou da pavimentação das ruas do município é por TSD, que é asfalto frio, e ele sofre mais desgaste, né? Principalmente em determinados trechos, sofre mais desgastes e deteriora mais e acaba abrindo buraco. Acontece que, nesse caso, né, e a população reclama também, né, eu sofro a reclamação disso, e às vezes você não consegue fechar esses buracos da rua por conta da chuva, enquanto estiver chovendo. Agora nós temos hoje 3 equipes que parou de chover, né, tem uma aplicação lá de uma massa já produzida, tecnicamente adequada para ela secar em 15 minutos, então você coloca lá, faz a compactação, ainda que o terreno esteja um pouquinho úmido, ela dá aderência total e o buraco fica fechado. Então, a gente tem essas demandas, eu não posso negar, mas a gente também responde muito rapidamente e a população deve observar isso, né? Se você for olhar hoje, deve ter alguns, mas muito menos do que no período de chuvas. Agora, se der uma semana intensa de chuvas, ela volta a abrir buracos de novo, a gente tem que socorrer assim que o tempo abre, sempre com 3 equipes para dar conta do recado. Então, assim, tem mais tampa, viu, vereador? Quando aparece. Para a gente finalizar, prefeito, o senhor, lá em Lucas do Rio Verde, pertence ao grupo do atual vice-governador Otaviano Pivetta, que, aliás, ele foi um dos pioneiros, né, um dos primeiros prefeitos de Lucas e criou esse modelo de gestão que é tocado lá até hoje, né, que o senhor tocou, que o Marino Franz, que foi vice do Otaviano, tocou, o senhor também foi vice do Otaviano, né? Perfeito. E o Otaviano agora é pré-candidato, quer dizer, assume o governo do Estado na virada do mês e pretende se candidatar à reeleição. O senhor acha que ele consegue demonstrar nesses 90 dias ou nesses 8 meses que ele será governador de Mato Grosso esse modelo de gestão aplicado em Lucas do Rio Verde em escala estadual? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu pude, né, tive a grata satisfação de ser não só convidado, intimado, arrastado
para vir para a política, para a vida pública, né, disputar um cargo eletivo, no caso, como vice-prefeito lá em 2012, acompanhando ele, portanto, fomos vencedores das eleições e então trabalhei 4 anos como vice-prefeito, dos quais ele delegou o cargo de prefeito para mim por quase 1 ano, então tive uma experiência muito boa ao lado do então prefeito Otaviano Pivetta de 3º mandato. E eu conheço, aliás, eu sou suspeito a falar, né, porque eu sou muito seguidor do trabalho dele, então uma pessoa que eu convivi de perto nos 3 mandatos, que eu era cidadão luverdense, depois fui chamado para ajudá-lo, mas o que se pode esperar do Otaviano Pivetta como governador? Ele leva a administração pública com muita austeridade. Então, austeridade é uma palavra forte. O que é austeridade? É o zelo, o cuidado com a aplicação do dinheiro público. Para ele, cada centavo tem que ser muito bem aplicado. Então, a qualidade do gasto do governo. E isso é austeridade, é gastar com qualidade, onde de fato vai fazer a diferença na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, o Otaviano não é tão popular, parece mais fechado, né, Kleber? Parece mais na dele. De fato, eu entendo que o Otaviano Pivetta, vice-governador, ele está ocupando o lugar dele, de vice-governador, respeitando o governador Mauro Mendes, não querendo fazer sombra para o governador Mauro Mendes. Eu procurei fazer isso em toda minha trajetória com ele. O prefeito é ele. Eu estou vice-prefeito. Ele está o vice-governador. Então, ele está se colocando no lugar dele como vice-governador. Se você olhar as falas do nosso vice-governador Otaviano Pivetta, ele fala assim, e eu estou ajudando o governo Mauro Mendes. Eu estou ajudando o Mauro Mendes. Porque ele se coloca no lugar dele. A partir do momento que ele for assumir o cargo de governador, que eu espero que isso aconteça, né, agora na virada do mês, com certeza ele fará aparecer o trabalho dele, vai trazer as ideias dele para o Estado, já numa visão de pré-candidato a governador do Estado. E eu não tenho dúvida que as ideias dele são muito boas, ele sabe onde trabalhar para avançar mais, né, porque já foi 2 mandatos de muito sucesso desse governo Mauro Mendes e Otaviano Pivetta, e ele vai saber onde colocar que deve avançar mais, e alguns temas, algumas áreas que esse governo não conseguiu alcançar por uma razão ou outra, provavelmente o Otaviano Pivetta vai colocar em pauta, né? Eu vou citar um como exemplo, né? O Estado deve procurar desenvolver ou fazer um trabalho para diminuir as desigualdades regionais, um município muito pobre, outro mais desenvolvido e tal. Claro que isso requer um estudo, um diagnóstico muito apurado para ver qual é a vocação, para tentar trabalhar isso, para reduzir essas desigualdades, porque qualquer mato-grossense gostaria de que todos os municípios estivessem prosperando, certo? Isso faria bem. Então, eu diria, assim, como sugestão, talvez um ponto a ser levado em conta, como tantos outros. Mas eu não tenho dúvida que o Otaviano tem uma grande capacidade e eu tenho total clareza que o Estado estará em boas mãos, né? Em mãos que têm responsabilidade em conduzir o Estado e avançar mais do que avançou nesses últimos anos, nos próximos 4 anos, que é o mandato dele. Tudo bem, conversei aqui com o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz Ribeiro, que trouxe para a gente aqui informações preciosas sobre o Show Safra, que acontece de 23 a 27 de março, lá no município de Lucas do Rio Verde, e também do segredo que fez com que ele se tornasse o prefeito mais bem avaliado de Mato Grosso. Miguel, grato a você pela participação, espero poder recebê-lo aqui outras vezes. Muito obrigado, Kleber, ao Hiper Notícias, né, aos que nos acompanham. Foi uma grata satisfação, né, viver esse momento aqui junto com você. Então, até o nosso próximo encontro.